Estamos de volta aqui com as nossas aulas do livro 5, nosso livro de teologia bíblica, com 2 disciplinas, panorama do Antigo Testamento e panorama do Novo Testamento. Estamos agora na aula número 5 do panorama do Antigo Testamento. Aqui quem vos fala é o pastor Jorge Fernandes, sou teólogo, administrador, pedagogo e coordenador acadêmico no CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém. Esse curso de formação teológica livre é promovido pelo CETAD, que é o nosso seminário, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja de Belém, da Igreja Mãe das Assembleias de Deus. Vamos entrar agora nos livros poéticos, ou também os livros de sabedoria, ou livros éticos, ou também os livros de sabedoria, ou livros sapienciais, chamado pelos pesquisadores do Antigo Testamento. 5 unidades literárias nas nossas Bíblias, comumente conhecidas como livros poéticos, são os seguintes: o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Nenhuma delas poderia ser apropriadamente classificada como livro histórico ou profético, mas por fazerem parte do cânon do Antigo Testamento, provém discernimento adicional quanto à vida dos israelitas. Então, os livros poéticos não podem ser datados com certeza, porque eles ocorrem em períodos variados da cronologia da história de Israel. Estão presentes em vários momentos. São escritos durante, por exemplo, os reis. Por isso eles não podem ser inseridos apenas num momento, numa fase da história de Israel. Estão presentes na cultura israelita. Também não são limitados a informes históricos nessa literatura, que o tempo de sua composição é relativamente insignificante. Portanto, não é o mais importante a data, a datação, a cronologia e o momento em que ele foi escrito. A autoria deles também não se reveste de importância primária. Reis, profetas, filósofos, poetas e pessoas ordinárias, todos se fazem presente entre os contribuintes, muitos dos quais são anônimos até. Muitos salmos, muitos provérbios, muitas citações ali nesses livros poéticos são de pessoas anônimas que foram introduzidos nessa literatura para o crescimento e desenvolvimento do povo de Deus, do povo de Israel. Nessa literatura, os poéticos são de pessoas anônimas que foram introduzidos nessa literatura para o crescimento e desenvolvimento do povo de Deus, do povo de Israel. Nessa literatura estão refletidos os problemas, as experiências, as crenças, as filosofias e as atitudes dos israelitas. Tão larga variedade de interesses se exprime ali nessas obras, e esses escritos têm uma atração praticamente universal. Estão presentes em várias culturas orientais, cultura ocidental. Seu uso frequente por parte do povo comum, mesmo aquele que não é crente, às vezes usa provérbios de Salomão, usa os escritos de Eclesiastes, usa os salmos. Então é uma literatura do mundo, da cultura mundial. Através do mundo inteiro, essa literatura volumosa, escrita naquela época, livros poéticos abordam problemas e verdades com as quais a humanidade toda está familiarizada. Não obstante as diferenças de tempo, cultura e civilização, as ideias básicas expressas pelos escritores israelitas nessas obras, em sua interpretação de vida, continuam sendo vitalmente importantes para os homens de toda parte. Os livros poéticos, eles têm uma característica própria, porque a própria Bíblia, 1/3 de toda a Bíblia é poesia. A poesia faz parte da cultura de Israel. Somente esses 5 livros da Bíblia, toda, dos 66 livros do Antigo Testamento, somente 5 livros não têm poesia, que são os livros de Levítico, Rute, Esdras, Ageu e Malaquias. Os livros poéticos específicos são, como já falamos anteriormente, o fim dos reinados.
até o momento que eles estavam no cativeiro babilônico, no retorno do cativeiro babilônico, e está presente essas narrativas poéticas no curso da história de Israel. Eles não tratam de história, como falamos, tratam dos grandes temas da nossa vida. Tratam de Deus, sofrimento, dor, sabedoria, vida, morte, amor, o tempo. Todos os problemas da vida e todas as vicissitudes da vida são tratadas nesses livros poéticos. Estes 5 livros específicos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, o próprio livro de Cantares, são conhecidos como livros de sabedoria, são os livros sapienciais. Agora nós vamos tratar um a um desses livros naquela visão panorâmica que temos feito nos artes e Cantares, o próprio livro de Cantares, são conhecidos como livros de sabedoria, são os livros sapienciais. Agora nós vamos tratar um a um desses livros naquela visão panorâmica que temos feito nos livros do Antigo Testamento. Vamos começar pelo livro de Jó. O livro de Jó trata de um dos maiores ministérios, o do sofrimento. A pergunta que repassa por todo o livro é: por que sofrem os justos? Por que o mal cai sobre o justo? Jó, um homem descrito como perfeito, é despojado da riqueza, dos filhos e da saúde. Suporta estas aflições com constância. O significado do nome de Jó em hebraico provavelmente é derivado de uma raiz que significa voltar ou arrepender-se, e pode então significar quem volta para Deus. A data provável do livro de Jó, na opinião, teria sido escrito esse livro. O autor é desconhecido. Jó viveu durante o período patriarcal, cobre um período de cerca de 140 anos. Acredita-se que Eliú pode tê-lo escrito, que está ali no capítulo 32, no versículo 16. O pensamento-chave do livro diz uma causa do sofrimento humano. Capítulo 1, versículo 21 do livro. Vamos ver aqui capítulo 1, versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o versículo-chave do livro de Jó. Capítulo 1, versículo 31. O tema principal do livro é Por que sofre o justo? Este livro trata o problema teórico da dor na vida dos fiéis. Procura a resposta que concede. Segundo, Deus pode permitir o sofrimento como meio de purificar e fortalecer a alma em piedade. E por último, os pensamentos e os caminhos de Deus são movidos por considerações vastas demais para a mente fraca do homem compreender, já que o homem não pode ver os grandes assuntos da vida com a mesma visão ampla do Deus onipotente. Mesmo assim, Deus realmente sabe o que é melhor para a sua própria glória e para o nosso bem final. Essa resposta é dada em contraste aos conceitos limitados dos 3 consoladores amigos de Jó, que foram Elifaz, Bildade e Sofar. Os propósitos do livro de Jó são, primeiro, provar a autenticidade da fé do homem justo, mediante a aflição e, acima de tudo, a graça de Deus se revelando salvadora para os consoladores amigos de Jó, que foram Elifaz, Bildade e Sofar. Os propósitos do livro de Jó são, primeiro, provar a autenticidade da fé do homem justo, mediante a aflição e, acima de tudo, a graça de Deus se revelando salvadora para o homem. É Deus presente ali no sofrimento humano, confortando, consolando e nos dando a solução para essas opressões que passamos no dia a dia. Segundo, mostrar que Satanás tem permissão para provar o homem justo pelo sofrimento, mas a fé constante em Deus é capaz de segurá-lo. Terceiro, que Deus age de maneira demasiadamente maravilhosa e demais elevada à mente humana. Vamos ver no capítulo 37, versículo 5, que diz aqui a palavra de Deus no livro de Jó. Jó 37, versículo 5, diz assim: com a sua voz, Deus, e sim na revelação do próprio Deus. É aquela história, não é o que nós temos, mas é o que nós somos. Não é o que Deus te dá,
mas é o que Deus é para você. Independentemente de você ter tudo, de você ter riquezas, independentemente de você ser pobre, de você não ter riquezas, Deus é um só. Deus está com você em toda situação. Por último, tem o propósito de mostrar um Deus compassivo e misericordioso, mesmo diante das diversas adversidades que aparecem e as falhas que cometemos. Ele está conosco, Ele é fiel conosco, mesmo nós sendo muitas das vezes infiéis. O livro de Jó, ele se concentra no personagem principal, que é Jó, cujo nome já vimos anteriormente, significa aquele que é voltado para Deus. É um personagem mais antigo da Bíblia, comentado por alguns especialistas como um livro mais antigo também. Teria sido escrito até mesmo antes de Moisés ter escrito o Pentateuco. Teria sido escrito ainda no período patriarcal. Jó poderia muito bem ter sido contemporâneo de Abraão e outros patriarcas. Então, ele foi um homem que viveu na terra de Uz, segundo a narrativa do texto. Essa terra hoje é onde se localiza o Iraque. Há indícios de que tenha vivido pelo século XVII ou século XVI a.C. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, segundo o capítulo 1 de Jó, ali no seu prólogo. Possuía muita riqueza, milhares de ovelhas, camelos, bois, jumentas. E se você vê no capítulo 1, ele era um dos homens mais ricos do Oriente, segundo a narrativa bíblica. Chegado ao final do dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Isso está no capítulo 1 bíblica. Chegado ao final do dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Isso está no capítulo 1. Veio entre eles Satanás e desafia a integridade de Jó. Então Deus permite que Satanás interfira na vida de Jó, resultando na tragédia de Jó a perda instantânea dos seus bens, de sua riqueza, de seus filhos que morrem, de sua saúde. Jó, porém, não blasfemou contra Deus, mas ao invés disso, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra, adorou o Senhor e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está registrado no livro de Jó, do capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus permitiu que Satanás ferisse Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Está no capítulo 2, isso. Após a narração desses fatos iniciais, sucederam debates e sofá. Falavam eles sobre a grandeza dos propósitos da divindade, sobre os mistérios da vida humana e da culpabilidade. Nesse capítulos 1 e 2, nós percebemos ali que é o gênero literário de prosa, de narrativa. A partir do capítulo 3 em diante, ele é uma poesia, né? É escrito na forma poética. E no final, Deus aparece a eles e repreende os amigos de Jó. E Jó fala o seguinte, uma frase muito importante que está no livro de Jó: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Após a experiência que ele teve na sua própria vida, aquela discussão com seus amigos. E Deus virou a situação de Jó. Enquanto ele orava pelos amigos, o Senhor devolveu a Jó em dobro a tudo quanto ele possuía de bens materiais. Além devia ter outros 7 filhos e 3 filhas, substituindo aqueles que haviam morrido, os quais vieram a ser considerados como as mais belas da época. Ele possuía de bens materiais. Além devia ter outros 7 filhos e 3 filhas, substituindo aqueles que haviam morrido, os quais vieram a ser considerados como as mais belas da época. E ele viveu 140 anos e morreu velho e farto de dia. Então, esse é uma visão geral, panorâmica, do conteúdo do livro de Jó. E qual é a aplicação pessoal para a nossa vida de hoje desse livro poético de Jó? O livro de Jó nos ensina algumas lições. Primeira, Deus é soberano, não conseguimos entender como ele age somente por meio de nossa razão. É preciso que a fé repouse sobre o amor de Deus e sobre o que conhecemos dele. Soberania que Deus é onipotente, ele conhece tudo, está presente em todos os lugares e a sua decisão é a última palavra. Deus é o autor de todo o poder no universo. É a primeira aplicação pessoal. Acho que a vontade de Deus é boa para nós, que Deus cuida e transmite o seu carinho aos seus filhos, como o fez com Jó. Isso faz toda a diferença. A fé precisa de um lugar seguro sobre o qual pode se apoiar.
Quando um sofrimento profundo ameaça os fundamentos da fé, como aconteceu com Jó, um ataque à nossa fé pode nos destruir, a menos que estejamos firmemente enraizados nas verdades de Deus. Então a fé não nos imune das perseguições, dos sofrimentos, das tribulações. Pelo contrário, a fé nos mantém firmes, mesmo em meio da tribulação. Terceira aplicação para nossas vidas do texto de Jó. São 4, estamos na terceira. Diz assim: quando tragédias acontecem, enfrentamos a tentação de transformar Deus em nosso adversário, em vez de transformá-lo em nosso advogado. Com o antigo Jó, questionar a justiça de Deus. Ou então podemos nos ajoelhar humildemente, esperar que Deus se revele e que nos mostre seus propósitos para conosco. E por último, podemos aplicar em nossa vida, que entendemos da leitura de Jó, é que batalhas de fé são batalhas pessoais. Cada um de nós entra nas situações aflitivas da vida sozinhos. Precisamos testar o caráter da nossa fé em Deus, lutando contra forças incontroláveis, muitas das vezes forças do inimigo, e conquistando vitórias individualmente. Podem haver momentos em que nossa família e amigos serão arrancados de nós e precisamos enfrentar a situação sozinhos na presença de Deus. Então o que nós aprendemos do livro de Jó é a perseverança na fé em Deus, uma fé que não pode ser deixada de lado para alcançarmos as vitórias que o Senhor tem guardado para nós nesta vida e na vida vindoura. Aprendemos do livro de Jó a perseverança na fé em Deus, uma fé que não pode ser deixada de lado para alcançarmos as vitórias que o Senhor tem guardado para nós nesta vida e na vida vindoura. Essa é a reflexão acerca do livro de Jó. Vamos ver aqui agora o livro de Salmos. Vamos ver essa visão panorâmica no livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coletânea de poesias hebraicas que contém 150 cânticos espirituais, muitos dos quais foram compostos para adoração por meio das músicas no tabernáculo e no templo. Então o livro de Salmos era o inário de Israel, Aqueles textos que vemos nos Salmos são textos inspirados por Deus para o louvor e adoração ao Senhor no santuário de Deus. É o livro mais extenso da Bíblia. Seus cânticos expressam os sentimentos dos escritores em revela a presença do Senhor. Mas por outro lado, encontramos também muitas lamentações e aflições. Pelos títulos, 73 salmos são atribuídos a Davi, 12 são atribuídos a Asaf, 11 são atribuídos aos filhos de Corá, 2 são atribuídos a Salomão, 1 a Moisés, 1 a Etã e 50 salmos são anônimos. O nome salmo vem do grego psalmetrion, que era um instrumento de corda, provavelmente uma espécie de harpa. Na Bíblia hebraica, o livro é chamado de Terrilim, ou na tradução, na transliteração para o português, seriam cânticos de louvor. Na Septuaginta, na antiga versão grega do Antigo Testamento, a palavra salmos significa poemas ou cânticos acompanhados por instrumentos de cordas. Os salmos eram recitados e acompanhados por instrumentos de corda. Naquele momento, dados e acompanhados por instrumentos de corda. Naquele momento era a harpa, E Davi foi um grande salmista, porque ele era compositor, dos hinos. São cerca de 73 salmos atribuídos a ele, e ele tocava a harpa quando era pastor. Mesmo depois de ser rei, ainda ele continuava sendo um músico. A data de Salmos, segundo os estudiosos, devem ter sido escritos no período que vai do ano 1000 ao ano 450 a.C. Possivelmente a maioria dos escritos dos tempos áureos da história de Israel foram no reinado de Davi e Salomão. A autoria de Salmos são vários autores diversos, como vimos, Davi, Salomão, Moisés e muitos outros, e muitos anônimos. O pensamento-chave dos Salmos, do livro de Salmos, é que Deus está perto. Através do louvor, o livro de Salmos é que Deus está perto. Através do louvor, através de tudo que está ali escrito, Ele está perto de você. O salmo-chave principal é o Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na casa dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a vontade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Tema é oração e louvor. Os propósitos do livro de Salmos. Os Salmos foram como orações e louvores inspirados pelo Espírito Santo. Foram escritos para que, de modo geral, expressarem a mais profunda emoção íntima da alma em relação a Deus. Muitos foram escritos como orações a Deus, como expressão de confiança, amor, adoração, ação de graças, louvor e anelo por mais comunhão com Deus. Também quando estamos em desânimo, tensa aflição, medo, ansiedade, humilhação, clamor por livramento e cura. Outros foram escritos como cânticos de louvor, ação de graças, adoração, exaltando Deus por seus atributos, pelas grandes coisas que Ele tem feito na vida dos seus servos. Alguns salmos contêm importantes trechos messiânicos, como o Salmo 24, pelas grandes coisas que Ele tem feito na vida dos seus servos. Alguns salmos contêm importantes trechos messiânicos, como o Salmo 24, o Salmo 50, o Salmo 22, o Salmo 96 e o Salmo 102. Falam acerca do Messias e refletem muitos deles até no texto algumas coisas a respeito da vida de Jesus. Um esboço do conteúdo do livro: há 5 grupos de salmos correspondendo mais ou menos aos 5 livros do Pentateuco. As divisões são aproximadas assim: ele é dividido em 5 livros, como se fosse uma homenagem aos 5 livros do Pentateuco. O livro 1 são Cânticos de Davi, vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2 é um grupo devocional de salmos, do 42 ao 72. O grupo litúrgico é o livro 89. O grupo anônimo é o livro 4, vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E por último, o livro 5 foram salmos escritos mais tarde, já muitos até no período do cativeiro. É do Salmo 107 até o Salmo 150. 2 observações quanto ao esboço acima, que nós acabamos de falar, que são dignas de nota. Primeira, desde os tempos antigos, os 150 salmos são organizados em 5 livros, tendo cada um, na sua conclusão, um anunciado de louvor e invocação dirigida a Deus, a saber, o livro 1, que já descrevemos assim, o 2, o 3, o 4, o 5. O Salmo 150 não é apenas o último salmo, é também uma enunciação de louvor e invocação a Deus. A tabela a seguir enseja uma visão panorâmica da divisão do livro 5, da divisão dos salmos. No livro 1 tem 41 salmos, livro 2, 31 salmos, livro 3, 17 salmos, livro 4, 17, livro 5, 44 salmos. Aí tem aqui na coluna da esquerda a autoria, vai dizendo de cada livro qual é a maioria dos autores, o nome de Deus em cada livro, temas frequentes que aparecem nesses livros do Salmo, nessas parcelas de salmos. Devemos entender que essa divisão ela é uma divisão judaica, baseado na interpretação judaica do livro de Salmos. Os temas frequentes, semelhança com o Pentateuco. O livro 1 corresponderia a Gênesis. O livro 1, que é do Salmo 1 a 41, corresponderia a Gênesis. O livro 2, do 42 ao 71 a 41, corresponderia a Gênesis. O livro 2, do 42 ao 72, corresponderia ao Êxodo. O livro 3, que vai do 73 ao 89, corresponderia ao Levítico. O livro 4, que vai do 90 ao 106, corresponderia ao livro de Números.
E por último, o livro 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, corresponderia nesse infográfico ao livro de Deuteronômio. Como aplicação pessoal do livro de Salmos, poderíamos dizer que os apóstolos do Novo Testamento frequentemente usavam referências do livro de Salmos como texto de ensino e doutrina cristã. O perdão dos pecados por graça, a fidelidade de Deus, a natureza pecaminosa de todos os homens, seja judeus e gentios, a inclusão dos gentios na igreja, a natureza pecaminosa de todos os homens, seja judeus e gentios, a inclusão dos gentios na igreja, a existência de anjos e a conduta apropriada dos santos, são doutrinas reforçadas por citações dos Salmos. Através dos séculos, o livro dos Salmos tem sido fonte de inspiração pessoal e de fortalecimento espiritual. Enquanto as pessoas lidam com as adversidades da vida, muitas vezes ficam frustradas por não serem capazes de expressar adequadamente suas dores emocionais ou angústia mental. Os Salmos nos livram dessa frustração. Com queixas cheias de emoção, confissões humildes, apelo desesperados, orações penitentes ou gritos de dor, os escritores dos Salmos habilmente expõem e expressam os anseios mais profundos dos nossos pensamentos. Esse uso dos Salmos frequentemente é o primeiro passo em direção à libertação do desanimado para o seu Criador. A esperança retorna, a fé é renovada e a vida volta a ser novamente suportável. Os Salmos também têm uma rica história quanto ao seu uso litúrgico e congregacional. O rei Davi organizou corais e orquestras e escolheu compositores e regentes para liderarem o culto. Isso está em 1 Crônicas 25. Ele não apenas compôs muitos salmos, mas também inventou instrumentos musicais. Está em 1 Crônicas 23, 5. 55 salmos são endereçados especificamente ao cantor mor, ou líder do coro, do culto naquela ocasião. Esse culto orquestrado continuou no Templo de Salomão. Embora em diferentes períodos da história de Israel, o culto tenha passado por períodos de uso impróprio e abuso, conforme você vê no livro. Embora em diferentes períodos da história de Israel, o culto tenha passado por períodos de uso impróprio e abuso, conforme você vê no livro das Crônicas, livro do profeta Amós e etc. Com a destruição do segundo templo por volta do ano 70 depois de Cristo e a interrupção dos sacrifícios de animais, o cantar de salmos junto com a leitura da Escritura adquiriu uma importância crescente no culto na sinagoga. As primeiras igrejas cristãs constituíram-se principalmente de judeus, assim era natural que eles incorporassem no seu culto o cantar de salmos, hinos e cânticos espirituais, segundo Colossenses 3,16. Através dos séculos, na maioria das principais denominações cristãs, hinários compostos em boa parte por salmos adaptados aos padrões culturais e musicais têm sido usados no canto congregacional. Nos tempos modernos, as igrejas continuam a extrair do livro dos Salmos cânticos para o culto. O culto que a igreja cristã adotou incorpora não apenas as letras e os instrumentos dos salmos, mas envolve também os aplausos, o levantar das mãos, o ajoelhar-se, o ficar em pé, o gritar e o dançar. Você encontra isso, por exemplo, os aplausos, Salmo 47, versículo 1, o levantar das mãos, Salmo 141, versículo 2, o ajoelhar-se, Salmo 95, versículo 6, o ficar em pé, Salmo 134, versículo 1, o gritar, Salmo 47, versículo 1, e o dançar, Salmo 149, versículo 3. É claro que essa questão de ficar em pé, gritar e dançar, tudo com ordem e decência, conforme nos ensina o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, para que o culto fosse um culto agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Essa é a mensagem principal do livro de Salmos para nós nos dias atuais. Tá bom? Vamos agora entrar no livro de Provérbios de Salomão. O que diz o livro de Provérbios? Vamos ver aqui. Tá? O livro de Provérbios de Salomão é o livro clássico da Bíblia sobre sabedoria. Sua maneira de ensinar é por meio de contrastes, o bem e o mal,
a justiça com a impiedade, sabedoria, loucura e etc. O estudo desse livro poético da Palavra de Deus é de tão grande valor e significado que o escritor do livro nos admoesta: compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e entendimento. Provérbios 23, 23. O título do livro, a palavra provérbios em hebraico é mashal, e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e entendimento. Provérbios 23, 23. O título do livro, a palavra provérbios em hebraico é mashal, derivada de uma raiz que significa ser semelhante ou representar. Pode ser traduzido também como máxima, adágio, enigma. É uma espécie de parábola em ponto pequena. É uma sentença breve, apresentada de forma concisa e direta, apropriada para o ensino oral, pois o método oriental de ensino consistia em constante repetição de pensamentos sábios ou práticos, de modo a fixarem-se em nossa mente. Assim como os Salmos é um livro devocional, Provérbios é um livro de moral prática, que ensina coisas do dia a dia. Provérbios é muito mais do que uma coleção de máximas e princípios humanos. É a sabedoria que se destina a orientar a nossa vida diária. Os assuntos moralidade, castidade, diligências, domínio próprio, confiança de Deus, dízimos, uso das riquezas, considerações aos pobres, o domínio da língua, a generosidade com inimigos, a escolha de companheiros, a abstenção de mulheres más, o louvor das boas mulheres, a educação dos filhos, a honestidade, a obtenção de ociosidade, o pecado da preguiça, a justiça, prestimosidade, o contentamento, a jovialidade, o respeito e o bom senso. São alguns assuntos abordados dentre todos os provérbios que estão contidos no livro de Provérbios. É um livro muito bom de leitura, muito objetivo e muito interessante também. A data provável de escrita está entre os anos 1000 e 700 a.C., no período áureo da literatura, também nominais que aparecem ao longo do livro. O pensamento-chave do livro é o valor da sabedoria. O versículo-chave é Provérbios 9, versículo 10. Vamos ver. Provérbio 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. O tema principal é sabedoria para uma vida correta. Os propósitos do livro está bem esclarecido no capítulo 1, do versículo 2 ao 7. Dar sabedoria e entendimento quanto ao comportamento sábio, justiça, discernimento e imparcialidade. Versículos 1, 2 e 3. De modo que os simples sejam prudentes, os jovens sejam inteligentes e ajuizados, os sábios sejam ainda mais sábios. Muito embora Provérbios seja basicamente um manual sapiencial, um livro de sabedoria sobre a vida de justiça e prudência, e ajuizados, os sábios sejam ainda mais sábios. Muito embora Provérbios seja basicamente um manual sapiencial, um livro de sabedoria sobre a vida de justiça e prudência, o devido alicerce dessa sabedoria é para o autor e para o próprio Senhor, o temor do Senhor. Sintetizando que a fonte de toda a sabedoria vem do Senhor. É o temor a Ele, é servir a Ele, aí você se torna sábio. Como está explicitamente declarado no Provérbios 1, 7, que diz assim o texto de Provérbios 1, 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Um breve esboço do livro. O livro de Provérbios não segue uma ordem exata, por isso ele é difícil de dividir em temas e assuntos. Entretanto, para que haja uma certa coesão, observamos a seguinte divisão: 4 são provérbios de Salomão, de vários temas diversos. Provérbios 25 a 29 são provérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequias. Provérbio capítulo 30 são as palavras de Agur, e Provérbios capítulo 31, palavras do rei Lemuel. Características especiais do livro de Provérbios. O que os salmos são para a vida devocional, os provérbios são para a vida prática.
Eis aqui bom senso comum concentrado no seu método de ensino, provérbios intimamente relacionados ao Sermão da Montanha e às epístolas de Tiago. Alguns provérbios baseiam-se nas experiências verdadeiras que a gente passa na vida. Também ensinamentos notáveis que aparecem em provérbios, é uma ênfase especial que é dada ao fato de que a verdadeira sabedoria se origina do temor, a verdadeira sabedoria se origina do temor, da reverência, do serviço ao Senhor. A lei de Deus dada no Pentateuco é reforçada pela admoestação de provérbios. A sabedoria é sempre o caminho de Deus. Há aspectos interessantes do livro, talvez seja o maior de todos os versículos de Provérbios. Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tá? Então esse é um aspecto interessante do livro. O escritor demonstra ter grande conhecimento da natureza, das formigas, aranhas, coelhos. Ele faz uma série de comparação para nos transmitir alguma espécie de paradigma dos animais e muitas outras coisas da criação. Respeito pelos pais é assunto ao qual se refere muito dos provérbios que estão escritos nas nossas Bíblias. A aplicação pessoal para nossas vidas da leitura do livro de Provérbios é a seguinte: a sabedoria contida no livro de Provérbios é tão significativa hoje quanto era na época em que o livro foi escrito. No entanto, não é um panfleto sobre a prosperidade nem um guia de como ter sucesso, no sentido mundano que temos visto hoje. O livro de Provérbios mostra como ordenar os valores de alguém, o que conduz ao caráter, que conduz à integridade, que conduz à satisfação. Ele adverte quanto às armadilhas ao longo do caminho e declara a loucura de não desenvolver o temor ao Senhor. Uma vez contém tanta coisa que é valiosa para ser meditada diariamente e seu conteúdo é relevante para todas as épocas. Muitos leitores da Bíblia consideram desejável ler um capítulo por dia, cobrindo desse modo o livro inteiro em um mês. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Porque temos ali 31 capítulos no livro. Se lermos um por dia, vamos absorver e decorar esses ensinamentos de Deus para a nossa vida, para vivermos no nosso dia a dia. Agora uma visão panorâmica do livro de Eclesiastes, logo na sequência, né, de Provérbios, o livro de Eclesiastes. O que diz o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes, esse título em hebraico é Kohelet, que significa o ofício do pregador. Kohelet, que significa o ofício do pregador, que depois se tornou o título do próprio pregador. Eclesiastes é completamente diferente dos outros livros dessa seção dos livros poéticos, até mesmo na linguagem do livro. No livro de Provérbios, por exemplo, tomamos conhecimento da sabedoria que tem seu princípio em Deus. Agora em Eclesiastes, tratamos da sabedoria meramente natural. Nos Provérbios, ouve-se do autor uma nota de gozo e contentamento ao meditar sobre as bênçãos da sabedoria divina. Em Eclesiastes, porém, há um tom de tristeza, desalento e perplexidade ao constatar-se o fracasso da sabedoria natural ao tentar resolver os problemas humanos e obter a perfeita felicidade. A conclusão que o autor do livro chega é que debaixo do céu tudo é vaidade, como diz o texto de Eclesiastes. O livro teria sido escrito por volta do ano 900 Eclesiastes. O livro teria sido escrito por volta do ano 975 a.C. O autor teria sido Salomão. Foi o mais famoso e mais poderoso rei do mundo em sua época, notável por sua sabedoria, riqueza e conhecimento. O pensamento-chave do livro é vacuidade das coisas terrestres, ou seja, coisas voláteis, né? As coisas não importantes da terra e da nossa vida do dia a dia. O versículo-chave do livro seria no capítulo 2, versículo 11,
que diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. A palavra-chave do livro é vaidade. O tema, embora Salomão fosse um rei incomum e muito dotado, permitiu que o pecado tivesse domínio na sua vida. Suas alianças matrimoniais resultou numa inutilidade na vida e na inanição da alma. Não temos registro de seu arrependimento desse pecado. Possivelmente esse monólogo fosse a expressão do seu arrependimento, quando ele diz assim: vaidades e vaidades debaixo do sol. Quando você se lembra de Deus e o confessa, a vaidade se transforma em verdade e o vexame em satisfação. Os propósitos principais do livro de Eclesiastes: segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbios quando estava em meia idade, e Eclesiastes teria escrito Salomão no final da sua vida. O efeito conjunto do declínio espiritual de Salomão, da sua idolatria, da sua vida extravagante, deixou-o por fim desiludido com os prazeres desta vida e o materialismo como o caminho da felicidade. Eclesiastes registra suas reflexões negativas a respeito da futilidade de buscar felicidades negativas, a respeito da futilidade de buscar felicidades nesta vida, a parte de Deus, ou seja, sem Deus e da sua palavra. Ele teve riquezas, poder, honrarias, fama e prazeres sensuais, em grande abundância, mas no fim, o resultado de tudo foi vazio e desilusão. No capítulo 1, versículo 2 do livro, ele diz: vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Seu propósito principal ao escrever Eclesiastes pode ter sido compartilhar com o próximo, especialmente os jovens, antes de morrer, seus pensamentos, seu testemunho, a fim de que outros não cometessem os mesmos erros que ele cometera. Revela de uma vez por todas a total futilidade do ser humano, que é considerar bens materiais e conquistas pessoais como os reais valores da vida. Embora os jovens devam desfrutar da juventude, no capítulo 11, versículos 9 e 10, vamos ver aqui na nossa Bíblia, Eclesiastes: e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. O mais importante é que se dediquem ao seu Criador. Capítulo 12, versículo 1, diz assim o livro de Eclesiastes: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles o contentamento. E que decidam temer a Deus e guardar os seus mandamentos, conforme relata o texto de ainda no capítulo 12, agora do versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: de tudo o que, conforme relata o texto de ainda no capítulo 12, agora do versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então esse é o único caminho que dá sentido à vida. Um esboço do livro, apresentação do escritor, no capítulo 1 de Eclesiastes. Capítulo 2 e 3 fala da vaidade, o resultado de experiências. Capítulo 4 a 8 fala da vaidade, o resultado de observações. E capítulo 9 e 12 de Eclesiastes fala de mistérios e conclusão de Salomão acerca de tudo aquilo que o livro, há algumas características especiais do livro. É um livro de filosofia humana acerca do tema: vale a pena viver-se só a vida, ficar só os prazeres, independentemente do que seja ou não da vontade de Deus. Outra característica: a aparência mais melancólica dentre todos os livros da Bíblia. Não há menção da palavra Jeová, do nome de Deus, associado com um concerto de redenção. Terceiro, embora tanto Jó como o Eclesiastes sejam tratados filosóficos a respeito dos problemas da vida, o primeiro, que é Jó, termina com uma nota alegre, enquanto que o último acaba com um tom pesaroso, ou seja, acaba com uma melancolia. A diferença é: nenhuma filosofia é completa sem Deus.
como é horrível excluir-se a verdade de Deus a respeito do céu e da eternidade. Aspectos interessantes do livro: a expressão vaidade encontra-se 30 vezes no texto, e debaixo do sol encontra-se 27 vezes neste livro do sol. Este livro era lido na festa judaica dos tabernáculos. O comentário do nosso Senhor Jesus a respeito do assunto para o qual Salomão não tinha resposta, nós encontramos em Lucas 12:15. Vamos ler o que Jesus falou em Lucas 12:15. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, a vida de qualquer pessoa não consiste na riqueza, nem nos prazeres que a vida te oferece. Isso que Jesus sintetiza aquilo que Salomão está querendo falar nesse livro de Eclesiastes. Vamos falar agora, para concluirmos o livro de Eclesiastes, a aplicação pessoal que esse livro nos traz para nossas vidas nos tempos de hoje. Com frequência, os cristãos da igreja moderna, o livro nos traz para nossas vidas nos tempos de hoje. Com frequência, os cristãos da igreja moderna encontram-se passivos intelectualmente, aceitando a maioria das coisas que lhes são ensinadas ou contestadas, uma doutrina baseada apenas em sentimentos, ao invés de verificar a sua fundamentação bíblica. O desafio do pregador encontra um paralelo nas palavras que o apóstolo Paulo dirige aos cristãos de Éfeso, buscando evitar que estes fossem levados em todo o vento de doutrina. Efésios 4:14, Paulo diz que devemos ter cuidados, porque se não prestarmos atenção, seremos levados por todo o vento de doutrina. Ao lado do privilégio de podermos interpretar a Bíblia pessoalmente, conforme estabelecido por Lutero e pelos reformadores, está a obrigação de examinar as Escrituras, que está em João 5:39, dizem para Jesus: examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, a fim de ver que elas testificam de mim, a fim de ver o que elas realmente dizem. Às vezes as pessoas pregam coisas que as Escrituras não dizem, por isso devemos fazer a nossa reflexão para aplicarmos em nossa vida. A determinação do pregador, aí no livro de Eclesiastes, na busca daquilo que é de valor verdadeiro nesta vida, deveria ser um desafio para cada crente fiel a Jesus Cristo, que Ele é Jesus. Em João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O insucesso do pregador em achar valor verdadeiro nas coisas terrenas e nos cômodos estilos da vida desafia o cristão que vive nessa época de ganância e materialismo a concentrar-se nas coisas que são de cima e não subestimar a ganância das pessoas. Colossenses 3:1 diz assim, texto de Paulo na carta aos Colossenses, que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Essa é a aplicação pessoal do livro de Eclesiastes para a nossa vida nos dias de hoje. Vamos agora começar o comentário panorâmico, o último livro poético da Bíblia, o livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares, ou também conhecido como Cântico dos Cânticos, é um dos mais controvertidos da Bíblia. Através dos anos tem sido discutido e debatido. Alguns chegam a duvidar da sua canonicidade em função do conteúdo do livro, por ser um livro poético. Os que assim o consideram só veem pelo lado humano. O livro é um cântico nupcial, mas de ordem espiritual. O propósito literal deste poema lírico não é de honrar somente o amor entre marido e mulher, mas também de figurar o amor de Deus para com Israel, ou de Cristo, mas também de figurar o amor de Deus para com Israel, ou de Cristo para com a igreja, ou para com cada crente individualmente. Cantares é uma exaltação de amor em rica e ardente linguagem oriental. Fala de um amor que busca e acha, que experimenta frustrações e surpresas, que vence todos os obstáculos e põe abaixo todas as barreiras, um amor forte como a morte. Quanto aos personagens envolvidos neste drama, existem diferentes opiniões. A opinião mais antiga e mais aceita é a seguinte: a Sulamita é uma jovem camponesa de Sunem, região montanhosa do Líbano. O esposo é o rei Salomão, que a descobriu em uma de suas viagens para o norte. O livro descreve a beleza de um amor puro entre a mulher e um homem. A opinião mais recente é chamada hipótese de amor,
envolve 3 personagens: a Sulamita, Salomão e um pastor anônimo que tem o amor da Sulamita. E personagens: a Sulamita, Salomão e um pastor anônimo que tem o amor da Sulamita. Essas são as 2 opiniões mais acerca desses personagens meio simbólicos que envolve a narrativa do texto. O título em hebraico do livro é Sirat Shirim, que significa Cântico dos Cânticos ou o melhor dos cânticos. Na versão 70, na versão Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento hebraico, literalmente fala-se Asma Asmoton, e a Vulgata chama Canticorum, sendo que ambas expressões significam o Cântico dos Cânticos, do termo latino que se deriva o título do livro, Canticorum. Daí que se deriva o nome do livro Cântico dos Cânticos, ou mesmo só Cantares. Teria sido escrito por Salomão, provavelmente por volta do ano 965 a.C., que também algumas bíblias vem Cântico dos Cânticos, outras bíblias vem Cantares. Diz assim, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então aí a própria evidência textual, no capítulo 1, versículo 1, afirma que Salomão escreveu esse cântico. Salomão escreveu 1005 cânticos. Este deve ser o mais excelente de todos. 1 Reis 4:32 fala sobre essas composições de Salomão. Pensamento-chave do livro, as delícias do amor conjugal. Aqui também é no sentido figurado, pode ser aplicável metaforicamente ao amor de Cristo com a igreja, ao mesmo amor de Cristo para os crentes. A palavra-chave é amado. O versículo-chave, capítulo 6, versículo 3, que é o seguinte, versículo-chave. Eu sou o meu amado, e o meu amado é meu, ele apacenta entre os lírios. É o texto principal, o meu amado é meu, ele apacenta entre os lírios. É o texto principal deste poema, que é o livro de Cantares. O tema de Cantares é o amor de Salomão por sua noiva Sulamita e da profunda afeição dela por ele. Este amor é entendido como uma tipificação do caloroso relacionamento pessoal que Deus deseja ter com sua noiva espiritual, que é a igreja, composta de todos os crentes redimidos que deram seu coração a ele. Da perspectiva cristã, isso indica o compromisso mútuo entre Cristo e sua igreja e a plenitude que deve haver entre ambos os lados, ou seja, no amor conjugal. Os propósitos principais para este livro é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, inserido nas Escrituras para ressaltar a origem divina da alegria e dignidade do amor humano no casamento. O livro de Gênesis revela que a sexualidade e o casamento existiam antes da queda de Adão e Eva no pecado. Antes da queda de Adão e Eva no pecado. Embora o pecado tenha maculado essa área importante da experiência humana, Deus quer que saibamos que a dita área da vida pode ser pura, sadia e nobre. Cantares de Salomão, portanto, oferece um modelo correto entre os 2 extremos através da história. Um dos propósitos principais é o abandono do amor conjugal para a adoção de perversão sexual, conjunção carnal de homossexuais, de lésbicas e práticas heterossexuais fora do casamento. Tudo isso, esse livro vem consolidar essa nulidade que representa o livro de Cantares, que deve haver um amor conjugal entre homem e mulher, e não uma perversão sexual, indo até para essas outras deformações pecaminosas que temos visto no dia de hoje. Uma abstinência sexual tida erroneamente como conceito cristão do sexo, que nega o valor positivo do amor físico e do amor conjugal. Também esse livro ele nega a abstinência sexual, diz que a relação íntima entre marido e mulher estão dentro da vontade e da perspectiva de Deus para um casamento feliz. Um breve esboço do livro é adequado ter sido oferecido por diversos autores que dividem o livro em 6 partes, a saber, as 6 partes aqui que nós dividimos também esse livro. Capítulo 1 ao 2, a afeição mútua dos amantes. Capítulo 2 ao 3, mútua busca descoberta dos amantes. Capítulo 3 ao 5, a noiva é trazida para o casamento. Capítulo 5 e 6, amor desprezado, mas conquistado de novo. Capítulo 6 ao 8, a Sulamita, princesa atraentemente bela, mas humilde. E no capítulo 8, para finalizar, a ratificação, a confirmação da aliança de amor no lar, através dessa teologia poética.
Uma sinopse do livro: é bem claro que Cantares trata do amor entre duas pessoas de sexos opostos e há eventualmente uma terceira pessoa envolvida. Como, porém, compreender esse poema lírico e aceitar a sua canonicidade? Do ponto de vista da inspiração, podemos estar tranquilos que Cântico dos Cânticos é um livro inspirado. Observe, canonicidade não é a inspiração, mas a canonicidade admite a inspiração. Há 3 escolas de interpretação concernente a esse livro. É o livro de Cantares, é o texto dele. A interpretação alegórica, literal e tipológica. A interpretação alegórica interpreta tudo simbolicamente, apresentando somente a união espiritual entre Deus e Israel, entre Cristo e sua igreja. Uma interpretação alegórica. A interpretação literal interpreta o livro simplesmente como uma história de descrição do amor matrimonial entre Salomão e a Sulamita. Seria uma interpretação literal. E uma interpretação tipológica interpreta o livro como um autêntico romance de amor matrimonial que também revela a intimidade de Cristo e sua igreja. Em várias partes das Escrituras, as revelações sentimentais entre homem e mulher são usadas como ilustrações do amor do Senhor pelo seu povo. Isaías 54:4, Jeremias 2:2, Ezequiel 16:8 e Efésios 5:25-32. Eu vou ler o texto de Efésios para a gente entender essa questão da tipologia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 25-32. Diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a preciosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Esse é um modelo de interpretação tipológica entre Cristo e a igreja em relação a um casal de homem e mulher, marido e mulher. Algumas características na qualidade de poema hebraico: Cantares passa repetidamente de personagem para personagem e de cena para cena. A identificação é feita geralmente pelos pronomes usados. Nome das personagens principais: Salomão, masculino, correspondente, por exemplo, a Júlio e Júlia, Mário e Maria. Os laços matrimoniais são uma figura favorita usada por muitos dos profetas e dos apóstolos para representar a relação de Deus para com o seu povo. Aspectos interessantes do livro: o nome de Deus não é mencionado no livro. Sunem era uma aldeia onde morava a Sunamita. Era uma aldeia nas costas sudoeste do pequeno Monte Hermon. Este livro era sempre lido na festa da Páscoa dos judeus, o livro de Cantares. Alguns consideram o livro como uma coleção de cânticos para serem entoados numa festa de casamento. Os 8 capítulos do livro fazem referência a pelo menos 15 espécies diferentes de animais e 21 espécies de plantas. Esses 2 campos foram investigados e mencionados por Salomão em numerosos cânticos. Há referências geográficas no livro de lugares de todas as partes da terra de Israel, o que sugere que o livro foi composto antes da divisão do Reino do Norte e do Sul, no período exatamente do reinado de Salomão, quando era o Reino Unido. Salomão pode ter composto este livro no início do seu reinado, muito antes da sua execração pela poligamia. Liturgicamente, Cantares de Salomão veio a ser um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, que é chamado de Hadiógrafo, escritos sagrados. Cada um desses rolos era lido publicamente numa festa anual dos judeus. Então esse era o livro de Cantares, era lido na festa da Páscoa. No desenrolar da história da vida, aprendemos que como igreja viva estamos esperando a qualquer momento o nosso noivo amado, que tanto demonstra. No desenrolar da história da vida, aprendemos que como igreja viva estamos esperando a qualquer momento o nosso noivo amado,
que tanto demonstra esse amor e que em qualquer momento virá buscar para suas bodas. Essa é a metáfora do amor entre Cristo e a Igreja que nos remete e nos ensina o livro de Cantares. Uma aplicação de Cantares para os dias de hoje é que Cantares, com sua procura por abertura, crescimento e um relacionamento aberto, é um constante estímulo para matrimônios em andamento. Também pode ser um excelente manual pré-nupcial. Como arquétipo bíblico, pode trazer cura ao interior de nosso ser através da esperança, do amor, da aliança, como também pode dar nova forma aos casamentos. Seu retrato do relacionamento de amor pactual também tem implicações para o relacionamento de amor desfrutado pela Igreja de Deus. Nesse sentido, misteriosos fornecidos pela vontade caprichosa do leitor. Ao contrário, qualquer aplicação pessoal do relacionamento de amor de alguém para com Cristo deve ter justificativa sólida, com o uso de paralelos bíblicos evidentes encontrados em toda a parte da Bíblia. Na próxima aula nós vamos estudar os livros proféticos para concluirmos essa visão panorâmica do Antigo Testamento. Espero que vocês tenham paciência, tenham resiliência, continuem nesses estudos, assistindo essas aulas, ouvindo essas aulas, para que vocês possam ser acrescentados no conhecimento sobre esses textos da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante e penetrante de qualquer espada de 2 gumes, capaz de entrar em nosso coração, capaz de dividir células, moléculas e transmitir o amor de Deus e a vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe os seus negócios, que Ele dê prosperidade e saúde para que vocês tenham uma vida santa na presença de Deus. Essa é a nossa oração e súplica, por isso nós te agradecemos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. De Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.